Exemplos de quem enfrentou o fracasso e seguiu em frente. A história está cheia de pessoas que poderiam ter parado no primeiro não, na primeira queda, mas não pararam. E hoje, olhamos para elas como inspiração. Thomas Edison, antes de conseguir fazer a lâmpada elétrica funcionar, falhou mais de 1000 vezes. Ele poderia ter desistido na 100ª tentativa. Ou na 50ª. Mas ele seguiu, porque entendeu que o fracasso fazia parte do processo. Ele disse: eu não falhei. Apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, foi rejeitada por várias editoras. Estava passando por dificuldades emocionais e financeiras. Era mãe solo e sofria de depressão. Mas mesmo em meio a tudo isso, ela não abandonou sua escrita. Ela persistiu. Michael Jordan, considerado um dos maiores atletas de todos os tempos, foi cortado do time de basquete da escola. Ele poderia ter acreditado que aquilo era um sinal de que não era bom o suficiente. Mas escolheu treinar mais, insistir mais, errar mais, até se tornar uma lenda. Essas pessoas não são imunes ao medo. Elas apenas escolheram seguir apesar dele. E é isso que precisamos aprender. Por que esse medo é tão presente em nós? Existem fatores sociais, culturais e emocionais que alimentam o medo do fracasso. Vivemos em uma cultura que valoriza o sucesso imediato. Somos bombardeados por imagens de perfeição nas redes sociais, onde só se compartilham vitórias. Errar, nesse contexto, parece sinal de fraqueza. Somos ensinados desde cedo que o erro é algo a ser evitado, quando deveria ser encarado como parte essencial do desenvolvimento. Outro fator é o julgamento externo. A opinião dos outros pesa, principalmente quando estamos inseguros. O medo de ser ridicularizado, rejeitado ou criticado é um dos principais motivos pelos quais evitamos tentar algo novo. Além disso, muitos de nós não fomos preparados emocionalmente para lidar com frustrações. Pouco se fala sobre resiliência, sobre recomeços, sobre falhar e se levantar. Isso nos torna mais frágeis diante dos tropeços inevitáveis da vida. Sinais de que você está sendo comandado pelo medo do fracasso. Existem comportamentos que indicam que o medo do fracasso está no controle da sua vida. Procrastinação frequente, principalmente em projetos que são importantes para você. Perfeccionismo exagerado, que faz com que você nunca se sinta preparado para agir. Autossabotagem, quando você desiste antes mesmo de começar. Ansiedade ao pensar em mudanças ou decisões importantes. Sensação constante de estagnação, de que sua vida não está andando, mesmo com esforço. Identificar esses sinais é fundamental. Porque só conseguimos mudar aquilo que temos coragem de enxergar. Caminhos práticos para superar o medo do fracasso. Superar o medo do fracasso é um processo. Não acontece de uma hora para outra. Mas é possível, e começa com pequenos movimentos conscientes. Primeiro, entenda que fracassar não significa que você é um fracassado. Significa que você está tentando. Quem tenta, erra. E quem erra, aprende. Depois, reescreva o que você diz para si mesmo. Observe seus pensamentos. Quando você se pegar dizendo não vai dar certo, eu não sou capaz, substitua por eu estou aprendendo, estou em evolução, estou em movimento. Comece com passos pequenos. Você não precisa mudar sua vida de uma vez. Escolha algo que você tem evitado por medo e dê o primeiro passo. Apenas um. Isso já é o suficiente para mostrar ao seu cérebro que é seguro agir. Aprenda com os erros sem se punir. Todo erro traz uma mensagem. Análise, entenda, extraia a lição e siga. O que importa não é o erro, mas o que você faz com ele. Caminhe ao lado de pessoas que também estão na jornada. Gente que compartilha histórias reais, que fala sobre dificuldades e que não tem medo de dizer eu falhei, mas me levantei. Essa convivência fortalece. E, por fim, desapegue da necessidade de agradar. As pessoas vão te julgar mesmo que você não faça nada.
Então escolha ser fiel a si mesmo, ainda que isso signifique decepcionar as expectativas alheias. Reflexão final. Pense nas vezes em que você deixou de viver algo novo por medo de falhar. Quantas oportunidades você recusou por achar que não era o momento certo? Quantas portas você não bateu por acreditar que ouviria um não? Agora, pense, quem você seria hoje se tivesse tido coragem de errar? Quantas versões suas ficaram pelo caminho por falta de um passo? A vida não exige perfeição. Ela exige verdade. E a verdade é que todos nós vamos falhar. Mas só alguns terão a coragem de continuar mesmo assim. Um convite à ação. Não espere o medo desaparecer para agir. Ele não vai sumir. Mas você pode diminuir o poder que ele tem sobre você. Escolha uma área da sua vida onde você sabe que está travado. Pode ser pequena, mas que tenha significado. Agora, pense, qual o menor passo possível que você pode dar hoje? Como vencer o medo do fracasso e seguir em frente? Quantas vezes você deixou de tentar por medo de falhar? Quantas portas você não abriu porque acreditou que não estava pronto, que não era suficiente, ou que errar seria o fim de tudo? O medo do fracasso é mais do que um receio momentâneo. É uma força silenciosa que corrói sonhos antes mesmo que eles tenham a chance de nascer. E, muitas vezes, esse medo não grita. Ele sussurra, discretamente, que é melhor não arriscar. Hoje, vamos conversar sobre ele. Sobre o que o alimenta, como ele paralisa sua vida e, principalmente, como você pode enfraquecê-lo, de passo a passo, até que seja você quem volte a comandar seus passos. Entendendo o que é o medo do fracasso. O medo do fracasso raramente nasce sozinho. Ele é o resultado de uma combinação de experiências, crenças e pressões internas e externas. Ele pode surgir de uma crítica recebida na infância, de um olhar de reprovação em um momento vulnerável, de um erro que você nunca se perdoou por ter cometido. Pode vir de expectativas que foram colocadas sobre você e que você sentiu que nunca conseguiria alcançar. Ou até mesmo de um padrão social que ensina que errar é fracassar, quando na verdade, errar é aprender. Esse medo não se manifesta apenas em grandes decisões. Ele se infiltra no cotidiano. Está presente quando você hesita em compartilhar uma ideia, quando adia o início de um projeto, quando desiste antes de tentar, quando se compara o tempo inteiro com os outros e sempre se coloca em desvantagem. E ele vai criando raízes. Se não for percebido e enfrentado, ele se torna um padrão. Um filtro pelo qual você enxerga tudo, oportunidades, relações, planos, escolhas. Tudo passa a ser avaliado com base no risco de dar errado, e não no potencial de dar certo. Os efeitos silenciosos do medo do fracasso. O medo do fracasso mina a autoconfiança. E o faz de forma sutil. Ele não se apresenta dizendo você não consegue. Ele te convence a adiar, a esperar o momento ideal, a buscar uma segurança que nunca virá. Com o tempo, a pessoa começa a viver no modo de sobrevivência. Faz apenas o que é seguro, o que é esperado, o que não a expõe. E isso pode parecer sensato à primeira vista. Mas no fundo, é apenas uma forma de evitar a dor de se sentir inadequado. Esse medo gera frustração, porque você sente que poderia estar em outro lugar, vivendo outra realidade, se tivesse apenas tentado. Gera comparação, porque você vê os outros avançando enquanto você permanece parado. E gera culpa, porque você sabe, lá dentro, que está se escondendo. Pior ainda, ele nos torna especialistas em justificar a própria paralisia. Criamos argumentos lógicos, convincentes, para não agir. Mas no fundo, é o medo falando.